mais rápido e melhor. Charles Duhigg. Permanecer produtivo, motivado e competitivo é um desafio para você. Mais rápido e melhor, de Charles Duhigg, é um livro de autoajuda que descreve maneiras de aumentar a produtividade com base na ciência. O autor relata histórias sobre maneiras de encorajar indivíduos a tomar decisões e atribuir seus próprios significados a elas, demonstrando que fazer escolhas e saber o porquê delas estimula mais ação e motivação. As análises dos programas de produtividade e do funcionamento de equipes eficazes mostram que equipes produtivas devem ser diversificadas, participativas e seguras. Este livro explora a ciência da produtividade. E por que gerenciar os seus pensamentos e ações é mais importante do que você pensa. A motivação para realizar coisas difíceis vem do significado por trás dessas escolhas. A motivação resulta da crença do indivíduo no poder de fazer escolhas e controlar os resultados. Tomar decisões é uma forma de aumentar a motivação para realizar tarefas desafiadoras. Quando os fuzileiros navais treinam para levar os seus corpos ao limite, eles são encorajados a definir as suas próprias agendas e perguntar uns aos outros por que querem fazer coisas tão difíceis, o que ajuda a criar um significado mais profundo para suas tarefas. Em descobertas preliminares, a tomada de decisão forçada também acelerou a recuperação de indivíduos que sofrem de um tipo de dano cerebral que destrói a motivação interna. Aplicar o conceito de motivação impulsionada pela tomada de decisão a um objetivo de vida, assim como embarcar em uma aventura, envolve primeiro tomar uma única decisão sobre a aventura, uma decisão que visa a dar o pontapé inicial em mais decisões e mais progresso. Antes de Ross Savage começar a bater recordes como a primeira mulher a fazer travessias de canoa no Atlântico, no Pacífico e no Índico, ela trabalhou para uma consultoria de gestão. Sua aventura começou com um exercício para determinar o que ela precisaria fazer para viver a vida que desejava. Savage decidiu então colocar o remo no Oceano Atlântico no topo de sua lista de prioridades e começou a planejar a sua viagem como um exercício hipotético. Essas decisões iniciais tornaram mais fácil atingir os seus objetivos. Demorou apenas 14 meses entre a primeira decisão e a primeira travessia do oceano. As equipes mais produtivas têm membros que confiam uns nos outros. Buscar ativamente a contribuição de cada membro, ter regras e objetivos definidos, confiar uns nos outros e sentir a segurança ao propor ideias são apenas algumas das características de uma equipe bem-sucedida. Duas equipes demonstram a forma de equipes de sucesso nos negócios. A primeira é formada pelos funcionários do Google, que a empresa aprendeu que são mais bem servidos em diversos grupos que não estão competindo internamente, e em vez disso, confiam uns nos outros. A segunda equipe é o elenco original e os escritores do Saturday Night Live. Embora a equipe Saturday Night Live já tenha passado por problemas, eles aprenderam a encorajar uns aos outros e a seguir em frente com ideias novas. Diferentes indivíduos podem ingressar no conselho de uma escola com ideias diferentes sobre como a escola deve ser administrada. Essas ideias conflitantes podem impedir que o conselho administrativo conquiste confiança e segurança psicológica, ao manter um ambiente crítico no qual poucas pessoas fazem sugestões. Por exemplo, se o conselho começou com um grupo principal que confiava uns nos outros e em seguida adicionou estranhos que não são familiares e ainda não ganharam a confiança do grupo, os membros originais podem excluir os novos integrantes de sessões informais, mas importantes de brainstorming por medo que os recém-chegados possam criticar suas ideias. Como resultado, os novos membros deixariam de aprender como confiar nos membros originais e surgiria uma brecha que diminuiria o senso de unidade de todo. Por sua vez, o senso de unidade de todo o conselho e sabotaria sua produtividade, fazendo com que os membros retivessem ideias válidas. Em outro cenário, se o conselho for composto por alguns membros que desejam confiar uns nos outros e por uma pessoa que está mais interessada no progresso pessoal do que em uma escola de sucesso, a pessoa interessada em si mesma pode ser uma influência tóxica.
o suficiente para evitar que todos os outros desenvolvam confiança no grupo. O perigo do tunelamento cognitivo. O tunelamento cognitivo é o desvio de foco durante uma crise. Um modelo mental do que fazer em uma crise e a visualização do problema podem evitar o tunelamento nas coisas erradas. No curso da vida cotidiana, o foco da mente se espalha amplamente, mas durante uma crise esse foco é estritamente direcionado, às vezes em coisas que não estão diretamente conectadas à crise. Para os pilotos de avião, o tunelamento cognitivo que ocorre durante uma crise pode levar ao foco na solução errada, resultando em um acidente. Eles podem evitar esse tunelamento, treinando-se para procurar uma solução no lugar certo e visualizando a sua situação ao longo do caminho. O tunelamento cognitivo pode ter suas origens em avanços evolutivos no antigo cérebro humano. Por exemplo, os primeiros humanos tinham que reagir rapidamente se encontrassem um predador ao procurar comida, desencadeando uma resposta conhecida como lutar ou fugir. Durante essa resposta, o corpo libera adrenalina na corrente sanguínea, aumenta a pressão sanguínea e a frequência cardíaca e redireciona o fluxo sanguíneo de áreas como a pele e o trato digestivo para os músculos necessários para escapar do perigo. O sentimento de pânico que essas respostas fisiológicas involuntárias criam pode ser responsável, até certo ponto, pelo tunelamento cognitivo. Faz sentido que, embora o corpo esteja estreitando o foco de seus recursos apenas para as funções mais necessárias, ele também esteja mudando o uso de recursos no cérebro para estreitar o foco na ameaça e ignorar todo o resto, como uma pequena dor ou fome. No mundo moderno, esse foco estreito pode cortar coisas que normalmente seriam úteis em uma crise, como os painéis de instrumentos no avião, a menos que o indivíduo já tenha desenvolvido o hábito de se concentrar nos painéis de instrumentos durante o estresse agudo. Certifique-se de que suas metas seguem a teoria SMART. Metas que são muito difíceis de serem impossíveis ou muito comuns para serem significativas não aumentam a produtividade. Em vez disso, as metas devem ser desafiadoras e ter um significado mais profundo do que tudo o mais na lista de tarefas pendentes. Essas metas também devem seguir as diretrizes representadas pela sigla SMART. Devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e seguir um cronograma. Na vida pessoal, o objetivo SMART de um homem pode ser perder 13 quilos de peso corporal antes do casamento. Essa meta só é realista se permitir ao homem perder peso de forma segura, o que os especialistas geralmente afirmam ser de 1 a 2 quilos por semana. Isso define um cronograma realista. Alcançar essa meta exige o corte de 500 a 1.000 calorias diárias. Isso pode ser conseguido abandonando os refrigerantes e as bebidas carregadas de açúcar, comendo uma pequena porção de frutas em vez de uma sobremesa, cortando as porções em restaurantes pela metade e praticando exercícios físicos. Portanto, a meta SMART completa seria perder 13 quilos em 7 semanas e queimando 500 calorias em exercícios todos os dias, conseguindo assim uma perda de 900 gramas por semana para se encaixar em uma roupa de casamento ideal. Quem deve tomar as decisões? O poder de tomada de decisão é mais bem usado quando dado às pessoas mais próximas do problema. Quando lhes é confiado o poder, seu compromisso com a equipe aumenta, tornando toda a operação mais bem-sucedida. O FBI aprendeu a adotar um método de produção ao projeto Sentinel. A equipe de desenvolvimento, que recebeu o controle do projeto, o concluiu em 2 anos e usou apenas uma fração do orçamento. Uma junção entre as montadoras General Motors e Toyota revelou da mesma forma que dar aos trabalhadores o controle da linha de montagem, parando-a quando necessário, resultou em um produto melhor e mais comprometimento por parte dos funcionários. Esses métodos estão se tornando populares em manufaturas e tecnologia, mas podem ser aplicados a qualquer indústria, onde os trabalhadores estão mais próximos de resolver os problemas do que os supervisores. Por exemplo, se uma mulher que dirige um restaurante deseja melhorar a apresentação da comida e está preocupada que os garçons e os cozinheiros não sejam comprometidos com a empresa, ela pode dar a eles o poder de decidir quando um prato parece bom o suficiente para servir. Um garçom pode não levar um prato para um cliente se ele parecer bagunçado, e um chefe pode usar o poder recém-conferido sobre a apresentação para sugerir novos métodos de manter os pratos limpos
e colocar os molhos nos pratos. Se todos os funcionários da cozinha aprenderem a gostar de enviar lindos pratos aos clientes, seu orgulho pelo trabalho impedirá que outras pessoas no restaurante não levem a sério seus compromissos. Modelos de previsão do futuro. Construir modelos de previsão do futuro é mais complicado do que encontrar a probabilidade de um único evento. As circunstâncias e o ambiente do evento, a perda ou ganho potencial de fazer uma previsão e exemplos imparciais são todos necessários para construir um modelo preciso. Como é necessário para a produtividade, motivação e definição de metas da equipe, o comprometimento também é útil na criação de previsões mais precisas. O Good Judgment Project determinou que previsores de futuro tendem a não acreditar em destino, rejeitam o pensamento dogmático, estão dispostos a testar as suas hipóteses e podem mudar seus pontos de vista se estiverem errados. Embora toda a matemática necessária aos cálculos de probabilidade possa ser intimidante, os previsores mais certeiros do Good Judgment Project raramente eram matemáticos ou estatísticos, embora tivessem uma compreensão da importância de uma mudança em alguns pontos percentuais. O modelo de previsão do futuro deve ser construído por meio de uma combinação de probabilidades relevantes à situação, evitando o viés de focar nos sucessos, fatorar os ganhos potenciais e as perdas nas probabilidades e incorporar o desconhecido. Com melhores previsões, o indivíduo pode desenvolver melhores roteiros para projetos futuros e antecipar obstáculos que podem prejudicar o sucesso e a produtividade. Indivíduos criativos criam novidades usando ideias comuns de maneiras não convencionais. Algumas das ideias mais criativas não são inteiramente originais, mas vêm da combinação de duas ou mais ideias que já existem e que não haviam sido combinadas antes. Para os escritores do musical Amor, Sublime Amor, essa combinação era sobre violência de gangues, a tragédia shakespeariana Romeu e Julieta e dança coreografada. E deu certo. Esse poder de combinação de ideias também se estende ao mundo das finanças, em que o preço de derivativos na bolsa de valores é calculado pela combinação de técnicas de aposta com fórmulas desenvolvidas para descrever o movimento de partículas de poeira. Os modernos capacetes de ciclista existem porque um designer se perguntou se seria possível pegar um casco de barco capaz de resistir a praticamente qualquer colisão e redesenhá-lo na forma de um chapéu. Na indústria de alimentos, fusões interessantes de cozinhas existentes são populares, porque combinam traços comuns entre diferentes tipos de culinária com combinações incomuns, que não resultariam de uma única cozinha nacional. Muitas das pessoas que achamos que têm uma criatividade excepcional são, na prática, intermediários intelectuais. São simplesmente pessoas que aprenderam a transferir conhecimento entre diferentes ramos ou grupos. E para isso não é necessário ser um gênio da criatividade. Qualquer pessoa pode se tornar um mediador criativo, basta que seja incentivada da maneira correta. Incentivando a criatividade através da tensão. Dentro das diversas formas de incentivo de criatividade, algumas menos usuais podem ser altamente eficazes. O uso da tensão, seja por meio do desespero criativo, por causa de um prazo ou uma perturbação intermediária no status quo, pode ser um grande motivador. Conversando com os produtores da animação Frozen da Disney, Charles Duhigg explica que os escritores só encontraram suas melhores ideias quando as originais já haviam sido rejeitadas. Com a pressão de pouco tempo restante para a finalização do projeto, as sessões de brainstorming começaram a ser muito mais produtivas. E as mudanças não pararam por aí. Ao promover uma das escritoras ao cargo de diretora, sua nova perspectiva permitiu mudanças significativas na relação entre os outros escritores e os diretores do filme. E mesmo que você não atue numa área tão dependente da criatividade artística como a produção de um filme, estratégias semelhantes que criam tensão ou mudam o ambiente ainda podem ser úteis. Por exemplo, se você trabalha com equipes de marketing, pode colocar em prática sessões de brainstorming que exigem 5 ideias de cada membro ou equipe em 5 minutos. Um diretor de marketing pode dar à equipe um prazo artificialmente curto para um projeto, sabendo que o prazo pode ser estendido assim que encontrar um bom plano. Ou pode reter um determinado recurso da equipe até que ela elabore um plano para usá-lo de forma eficiente.
Promover um funcionário ou embaralhar a hierarquia de poder pode causar distúrbios intermediários para uma equipe, mas para um indivíduo, fazer uma mudança semelhante pode envolver encontrar um novo lugar para trabalhar por um dia, mudar a música que toca no escritório ou sair para ter uma nova experiência no fim de semana antes de voltar ao trabalho com conceitos renovados para soltar a criatividade. Interações que ajudam a absorção de dados. Facilitar a absorção de dados pode, na verdade, diminuir a probabilidade de as pessoas gastarem o tempo necessário estudando-os e interagindo com eles. Uma estratégia melhor é complicar os dados ou fazer com que os próprios membros da equipe façam o conjunto de dados, para que aprendam mais sobre a sua estrutura e as possibilidades. Uma forma de implementar esse conceito no mundo dos negócios seria escrever menos memorandos curtos e e-mails. Se as informações de que os trabalhadores precisam estão localizadas em um relatório muito mais longo ou em comunicações de várias páginas, eles não têm escolha, a não ser ler mais cuidadosamente o documento para encontrar os detalhes de que precisam. Forçar os funcionários a se confrontarem com comunicações menos precisas também significa que eles devem dedicar atenção ao documento, o que evitará respostas distraídas e incentivará respostas menos apressadas e mais ponderadas. Na vida pessoal, melhorar a compreensão de um livro pode envolver lê-lo em papel e forçar-se a interagir com o livro destacando passagens importantes, dobrando páginas com citações interessantes ou escrevendo-as em um caderno. Como a interatividade também pode resultar em uma compreensão maior, o leitor pode decidir ler com o propósito de testar uma ideia, como se os homens ou mulheres tivessem mais falas no livro. Essa tarefa exigiria um trabalho extra na forma de registrar a localização das falas, marcando quem as disse e contando-as no final do livro. Insights. Use pequenos lembretes para se manter motivado para metas de longo prazo. Embora definir uma grande meta seja divertido, trabalhar todos os dias durante anos para alcançá-la não é. Você pode ficar motivado ao trabalhar para uma grande meta, desde que continue lembrando para você mesmo em que está trabalhando. Defina objetivos com a estrutura SMART, da sigla em inglês: específico, mensurável, atingível, realista e baseado em um cronograma, para torná-los gerenciáveis. Além de permanecer motivado por metas que demoram um pouco para serem cumpridas, isso também ajuda a dividi-las em pedaços administráveis. Lide com as distrações com antecedência, fazendo um plano para quando elas ocorrerem. Distrações, problemas e imprevistos acontecerão, e embora você não possa se preparar para todos eles, antecipar alguns é a melhor aposta para seguir o cronograma. Neste livro, você aprendeu que a criatividade também prospera nos mais diversos ambientes, mas a melhor maneira para as equipes definirem metas e alcançarem seus objetivos com sucesso é seguir a direção dos 5 critérios SMART, sendo a meta extensa, específica, mensurável, alcançável, realista e baseada em um cronograma definido. Um conjunto de metas extensas pode ser alcançado com esforço total. Essas metas devem ser significativas e não devem desviar a atenção da necessidade de novas metas, como em uma crise, por exemplo. O cérebro tentará se concentrar apenas em uma coisa durante a crise, um fenômeno chamado tunelamento psicológico, e reverter essa tendência requer visualizar os piores cenários para se preparar para o seu possível surgimento. Permanecer produtivo, motivado e competitivo é, em última análise, fazer as escolhas certas, tanto em sua vida diária quanto em seus objetivos mais ambiciosos.